A gente está aqui para iniciar mais uma lição, a lição de número 10. O comentarista é o pastor Carlos Antônio Rodrigues, pastor ali da Igreja Residencial Flamboyant. O título dessa lição tem como título mordomo ou proprietário da igreja. O versículo-chave se encontra lá em 1 Pedro, capítulo número 4, versículo número 10, que fala assim, que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Observando esse versículo, a palavra dom aqui vem do latim, significa dono, que quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. Então é algo que a gente precisa entender com referência aos dons que Deus nos dá, que certamente é para algo realmente de referência para você fazer algo na obra do Senhor. A gente temos que entender isso de forma bem sensata. E o pensamento se encontra, o pensamento fala assim que Jesus Cristo é dono e Senhor da igreja. Sobre sua liderança, ela deve viver e agir para seu testemunho e glória. Se a gente for entender um pouco melhor sobre essa questão, Cristo é o dono da igreja, e quando isso acontece, aprendemos a dar lugar à vontade dele. E a nossa vontade passa a meio que sumir para que a vontade do Senhor venha realmente dar o verdadeiro lugar. E glorificar em todo o tempo e reconhecer que somos dele e ele é nosso. Somos parte de Cristo, pois dele somos o corpo. E devemos aprender a ser submissos a Cristo, ler, conhecer e obedecer os seus ensinos, amando e unindo-se à sua igreja. Ou seja, tendo comunhão com o corpo da igreja. E ele é o cabeça da igreja. A leitura bíblica principal dessa lição se encontra lá em Lucas, capítulo número 12, versículo 42 ao 46, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, e 1 Pedro 4, 10, que foi o versículo-chave dessa lição. Em Lucas 12, 42 ao 46, Paulo, o Senhor diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim, fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo e dará a sua parte com os infiéis. Se a gente for observar esse texto, é importante a gente adentrar dentro do contexto dessa história aqui, que está relatando aqui. Eu vou ler aqui, voltando aqui ao início do contexto, que fala aqui sobre a prontidão para o serviço, que é importante para a gente poder entender como que chegou a esse versículo aqui, para a gente poder entender melhor. Estejamos prontos para servir e conservem acesas suas candeias, como aqueles que esperam no Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vos preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam.
Pedro perguntou: Senhor, está contando uma parábola para nós ou para todos? E aí vem a continuação desses versículos que a gente acabou de ler anteriormente. Então aqui ele fala dentro de um contexto sobre a questão realmente da gente estar preparado para a volta do Senhor. A gente deve estar vigilantes, fiéis ao Senhor, porque não sabemos nem a hora e nem o momento certo que Ele virá. Nós, como servos do Senhor, devemos estar preparados para esse grande dia. E diante de todas as circunstâncias que a gente está vivendo atualmente, a gente sabe realmente que a volta dele está próxima. Então a gente deve estar atentos a isso. E a continuação da leitura principal aqui, em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, fala aqui que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dispenseiros que cada um se ache fiel. Dentro desse versículo aqui, eu quero destacar algo importante e interessante sobre a questão dos mistérios de Deus. Sobre a questão da gente ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, dos quais os servos são dispenseiros, é a revelação do plano de Deus de salvar o homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a proclamação do Evangelho da Salvação, que os servos cumprem a sua tarefa de conhecer e proclamar o ministério de Deus. E aí o outro versículo de 1 Pedro foi o que a gente leu no versículo chave, que fala que cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Então, todo dom que a gente recebe do Senhor, a gente tem que administrar de forma correta e de forma zelosa, porque Ele está nos dando a oportunidade de ser participantes da obra do Senhor. Então, a gente temos que ser gratos a tudo aquilo que Deus nos dá. E diante da questão dos dons, a gente temos que entender algo muito importante com referência aos dons. Todas as nossas habilidades que a gente tem em determinadas áreas da nossa vida, a gente sabe que foi Deus que nos deu. Então, foi para algum propósito na nossa vida e a gente temos que entender isso. E quando a gente entende isso, o nosso propósito de vida, as coisas ficam mais fáceis. A gente vai realmente dar valor e vai trabalhar de forma correta. O comentário da lição fala aqui que mordomo é a pessoa que tem a incumbência de exercer com habilidade e responsabilidade a administração de uma casa. Mesmo não sendo o dono da casa, ele conta com a confiança de que necessita para aplicar com certa autonomia as diversas atribuições que o cargo lhe confere. No sentido espiritual, mordomia diz acerca do serviço que o crente realiza na obra de Deus. Uma função que requer dedicação, renúncia e entrega. Mordomia no sentido espiritual é, acima de tudo, compromisso com as coisas do Senhor. E aí eu quero destacar algo muito importante aqui, que é com referência, às vezes, às pessoas às vezes que não têm um certo cargo dentro da igreja e acham que ela não tem responsabilidade de servir em algum aspecto dentro da igreja. A gente temos que entender que você faz parte do corpo de Cristo e você tem a sua funcionalidade dentro dele. Então você tem que realmente desenvolver as suas habilidades dentro do corpo de Cristo. Porque é isso que Deus quer. E aí você vai evoluindo, e conforme você vai evoluindo, Deus vai te dando graça, e aí você vai desenvolvendo outras habilidades, e assim a obra do Senhor, ela continua, e a obra do Senhor não para. Então, o primeiro tópico aqui, o que é ser um mordomo? Ao longo do tempo, o termo mordomia vem sofrendo mudanças quanto ao seu real significado. Atualmente, a ideia de mordomia tem sido jocosamente relacionada a favores, regalias, vida tranquila, etc. Algo totalmente fora do contexto. O Senhor nos designou como mordomos de sua criação. Lá em Salmos 115, versículo 16, fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens, para exercermos a função com fidelidade de forma consciente, sabendo que um dia haveremos de prestar conta de tudo aquilo que Ele nos confiou. Ou seja, tudo aquilo que Ele nos confia, um dia a gente vai prestar conta juntamente com o Senhor. A palavra mordomia vem do grego
oikonomos, oikos, casa, nomos, governo, ou seja, governo da casa. Esse termo aparece várias vezes nas escrituras. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar a tempo a ração? O mordomo é o principal servo e, ao mesmo tempo, o administrador da casa do Senhor. Ele tem a incumbência de verificar as necessidades dos membros da casa e servi-lo no tempo correto, no tempo certo. Essas colocações bíblicas têm a finalidade de nos fazer compreender que somos apenas mordomos. E Deus é o Senhor e dono de tudo quanto existe na face da terra. Ele é o dono de tudo. A mordomia é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. A gente precisa entender de forma sensata essa questão. De fato, de termos que administrar aquilo que não é nosso. Ou seja, Deus nos concede as coisas para a gente poder administrar na obra do Senhor, mas a gente temos que administrar de forma responsável tudo aquilo que Ele nos dá. Então a gente temos que ter essa consciência na obra do Senhor. E aí vem alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram ótimos mordomos dentro da palavra do Senhor. Na questão da mordomia, podemos relacionar posições diferentes. Quando o mordomo passa a sentir proprietário dos bens do Senhor, ele está o traindo. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo dos bens do seu Senhor, ele está sendo infiel. Vejamos alguns exemplos bíblicos corretos de mordomia. O dedicado Eliezer não cuidava apenas dos bens de Abraão, mas também da filha de Abraão. Coube a ele procurar uma esposa para Isaac, que se encontra lá em Gênesis 24, o versículo 3 e o 4. Eliezer obedeceu prontamente ao Senhor, pedindo-lhe a orientação. E aí vem outro exemplo aqui de José, o jovem José, que ganhou a simpatia e a confiança de Potifar, seu dono, e este o pôs como seu ajudante particular. Potifar entregou a José a responsabilidade de cuidar de absolutamente quase tudo dentro da sua casa. Então ele ganhou uma responsabilidade muito grande dentro da casa de Potifar. E a gente conhece a história do que resultou. José acabou sendo governador do Egito. Gênesis 39, versículo 4 e 6. E aí vem outro exemplo muito forte, e no Novo Testamento é essa pessoa mais de exemplo maior que a gente temos na palavra do Senhor, que é Paulo. O apóstolo Paulo compreendeu que sua vida tinha um propósito definido. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 34. Como um bom mordomo, ele alertou para o fato de que também devemos ser bons e fiéis mordomos dos ministérios de Deus. Então Paulo ele foi um exemplo claro de dedicação à obra do Senhor. Ele foi um verdadeiro mordomo e ele entendeu, deu toda a sua vida por conta do Evangelho. Então muitas coisas que a gente vive hoje se dá por conta realmente da fidelidade de Paulo com relação ao Evangelho, de ter pregado aos gentios, de ter realmente feito uma obra missionária de grande valor para a igreja. E o outro exemplo, o maior exemplo que a gente temos de mordomia é do próprio Jesus, o nosso Senhor, que veio ao mundo para cumprir um propósito do Pai. Tudo que lhe foi confiado, ele executou fielmente, seguiu tudo que tinha que ser realizado. A agenda do Pai era a sua vontade. Mesmo sofrendo para cumprir com fidelidade os propósitos, ele permaneceu firme, deixando-nos um bom exemplo. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Cristo é o verdadeiro mordomo da qual a gente devemos se espelhar todos os dias da nossa vida, porque realmente ele cumpriu o propósito da qual ele veio para a terra. Então ele fez realmente a vontade do Pai que estava no céu. No tópico número 2 fala sobre a subserviência de um mordomo. O homem foi criado para cumprir ordens do seu Criador. Se a gente for observar lá em Gênesis 2,
15, fala assim que e tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar aquilo que Deus tinha determinado para ele ali. A superveniência do homem não ficou restrita às ordens recebidas, mas também quanto às orientações acerca de procedimentos que deveria assumir. E Deus o abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí, como a gente conhece a história de Adão e Eva, quando realmente desobedeceu ao Senhor, tudo isso ele foi perdido. Ou seja, a gente, como cristão, o propósito do Senhor é realmente que a gente frutifique, multiplique, que a gente realmente povoe a terra e que a gente realmente tenha domínio. A gente, quando Adão pecou, a gente perdeu esse domínio. Imagine só de uma forma como as coisas se perdeu, como seria no início, no Jardim do Éden, tudo perfeito, a harmonia do homem para com os animais. Então era algo grandioso, e isso foi tudo perdido por conta da desobediência. No livro dos Salmos 8, 6, 9, encontramos outros registros acerca dos cuidados que o homem na condição de mordomo deveria aplicar na preservação da natureza. Mas o homem fez diferente e cometeu basicamente 2 erros em relação às coisas que Deus criou. Venerou a natureza, coisa do panteísmo, depredou a natureza. E a gente sabe que hoje, atualmente, isso acontece muito. Sobre a questão da gente não dar o devido valor àquilo que Deus nos deixou. Se a gente for observar a natureza, toda a harmonia que ela tem, a gente devemos ter esse zelo por tudo isso, mas só que jamais poderá deixar que isso venha tirar a posição de Deus, de como Criador que Ele é. E aí, dentro disso, vem um tópico aqui sobre a questão: tudo é de Deus. O homem não é dono de nada. A gente deve ter clareza em relação a isso. Deus detém um domínio absoluto sobre todas as coisas. Abraão disse certa vez ao rei de Sodoma: levantai minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 22. Em Deuteronômio 10, 14, podemos ler: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Ou seja, o domínio absoluto do Senhor, a gente vê visivelmente. Tudo é de propriedade do Todo-Poderoso. Os animais, a terra, a prata e o ouro, o produto da terra, e etc. E outros exemplos que a gente pode observar. Tudo é regido por um Criador. Até mesmo os bens que administramos e empregamos na obra de Deus são dele. De modo que, se administramos de qualquer jeito os recursos como se fossem nossos, estaremos sendo mordomos infiéis. Outro algo interessante é com relação à saúde. Deus nos dá saúde e às vezes, muitas das vezes, muitos não dá o devido valor para a saúde. E aí você está sendo infiel com aquilo que Deus te deu. Então a gente, por muito tempo, a gente observou dentro da igreja mesmo a questão do zelo pela saúde de muitas pessoas. Às vezes porque achar que é vaidade, enfim. Mas a gente temos que, se a gente for observar dentro da história de grandes homens de Deus, eles sempre atrelavam uma vida saudável mediante uma vida espiritual. Por quê? Porque se a gente tiver uma vida saudável, a gente vai ter uma vida saudável mentalmente, e aí todas as coisas, e aí a gente vai ter uma harmonia com relação à vida espiritual. Se você está ruim fisicamente, na sua saúde, vai ter um grande impacto na sua saúde espiritual também. Então a gente deve ter essa mentalidade. Propriedade exclusiva de Deus. Nós mesmos não nos pertencemos, somos propriedade exclusiva de Deus, em razão da criação. Gênesis 1, 27. O homem não é produto do acaso ou de um processo de evolução.
Deus criou o homem e formou. E outra questão que é propriedade exclusiva de Deus com relação à preservação. A doutrina da providência é maravilhosa, ela alcança ímpios e remidos. O Senhor dá saúde ao salvo e ao incrédulo também. As bênçãos da graça comum, vida, respiração, saúde, proteção, alimento, paladar, livramento, etc., tanto para o cristão como para o ímpio também. Ele a distribui a todos, mas é bom a gente acrescentar e destacar que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando a gente tem compromisso com o Senhor, a gente tem um cuidado mais do que especial com relação a tudo na nossa vida. E outro tópico importante aqui é com relação à redenção. Deus nos criou para a sua glória. O pecado nos afastou de Deus, mas Ele nos comprou pelo preço de sangue do seu Filho amado. Somos de Deus porque Ele nos criou e nos remiu. Ou seja, nós somos propriedade exclusiva de Deus por conta da redenção, por conta do sacrifício de Cristo pela nossa vida. Tópico número 2 da lição. A igreja tem um dono e se chama Jesus. Os pastores que são verdadeiros e fiéis foram escolhidos por Deus, que os dotou de dons para cuidar de um rebanho. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e outros para doutores. E aí a gente vê a importância da questão pastoral. Eles falam as verdades de Deus, por isso a Bíblia nos admoesta a que nos lembremos deles em tudo, nas orações, no cuidado, porque eles necessitam também de cuidados especiais. Nós, como servos do Senhor, devemos ter esse zelo também para com as nossas lideranças. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé da quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, ele é um verdadeiro exemplo de liderança, então a gente temos que seguir esse exemplo. E os obedecemos sabendo que eles cuidam das nossas necessidades espirituais. Eles que estão orando, é eles que, quando a gente necessita de uma palavra, é ele que vai ter uma palavra de zelo, de cuidado. Então a gente devemos ter essa questão de valorizar as nossas lideranças. O pastor que realmente atende o chamado de Deus cumpre na íntegra o que a Bíblia manda acerca do seu ministério. Por isso, eclesiasticamente falando, ele não administra a igreja como se fosse uma propriedade particular dele. Ele entende que é uma propriedade de Jesus. Ao contrário, ele dirige a igreja com amor, e tudo que ele faz acontece de forma transparente, dentro dos padrões estatutários, sempre contando com a colaboração de uma diretoria eleita pelos membros, com esforço e dedicação dos obreiros e com a participação espontânea e feliz de todos que fazem parte. A Igreja de Jesus Cristo é forte e é intocável. Lá em Mateus 16 e o versículo 18 fala que: pois também o que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é intocável. Por quê? Porque nós temos Jesus como nosso fiel advogado, e a gente sabe que Ele trabalha por nós, é Ele que faz tudo pela nossa vida. Livre e não precisa viver oprimida dos critérios ditatoriais resultantes de egos episcopais inflamados. A Igreja do Senhor é uma família, num ambiente terapêutico onde a beleza da comunhão renova as esperanças dos fiéis. A igreja, ela precisa e necessita ser um ambiente harmonioso, um ambiente onde as pessoas se sintam bem, um ambiente onde as pessoas se sintam queridas, amadas, sabendo que em momentos de aflições ela vai ter o irmão do lado realmente para poder ajudar. Isso realmente é ser igreja do Senhor sobre a terra. Fazendo-nos sentir como parte integrante da igreja. Por esta razão, nenhum ser humano pode aplicar a si mesmo o título de proprietário desta obra maravilhosa. A igreja, ela é a noiva de Cristo, pois
por ele a igreja vive, por ele a igreja espera. E aqui, para a gente poder, antes de completar aqui a lição, eu queria deixar um versículo aqui muito importante sobre a questão de mordomia, e para a gente poder entender melhor esse espírito de servidão que cada cristão deve ter e entender melhor. Quando a gente passa a entender os propósitos do Senhor, a gente realmente vira servo um dos outros, e é isso que realmente Cristo quer da nossa vida. Muitas das vezes as pessoas, mas eu não tenho um dom tão extraordinário, algo que possa ser tão relevante. Em 1 Coríntios, capítulo número 12, fala assim que, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, o que tem dons de curar e os que têm dons de prestar ajuda. Então, as pessoas que têm o dom de ajudar o próximo, você tem um dom, e é excelente e é bíblico. Então, a gente devemos se atentar e não desmereça aquilo que Deus te deu com relação à obra do Senhor. E os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, eu queria enfatizar realmente na questão do dom de prestar ajuda. Ele é importante e essencial para a obra do Senhor. E devemos dar o devido valor, porque ele é importante para a obra do Senhor. Se você realmente tem esse dom de realmente prestar ajuda, seja para o seu próximo, seja de forma coletiva, cada dia mais invista nisso, realmente, porque é algo extraordinário na parte do Senhor. E para a gente poder concluir aqui essa lição, devemos tomar todo o cuidado para não misturarmos a genuína igreja de Cristo com outras, cujos pastores se julgam donos dela. Pessoas que impõem ideias ou regras como se estivesse acima da palavra de Deus, a gente deve ter um verdadeiro cuidado com relação a isso. Outro ponto importante é que não devemos deixar a igreja de Cristo por causa de decepções provocadas pela igreja de homens. A gente vê muito no decorrer desses anos da igreja, pessoas que às vezes saem, se decepcionam com a liderança, ou às vezes até com o irmão da própria igreja, e aí agora eu vou para outra, porque lá vai ser um pouco melhor. E aí lá chega, vai ter os mesmos problemas. Por quê? Porque enquanto ela entender e querer achar que ela vai achar uma igreja perfeita, ela vai se decepcionar com relação aos homens, porque nós somos imperfeitos. E se a gente ficar procurando essas questões, a gente realmente vai querer ficar sempre dando desculpas e querendo sair por conta de pessoas, sendo que você é uma pessoa também difícil. A gente devemos olhar para dentro de nós mesmos e entender isso. Eu tenho as minhas particularidades, que eu sei que cada dia mais eu preciso melhorar. Então, se eu for olhar para isso, como as outras pessoas podem também observar, pode ser um motivo também para as pessoas poderem sair. Mas isso não é motivo para a gente poder se decepcionar com os irmãos, com liderança nenhuma. A gente servimos a um Deus forte e verdadeiro, nós servimos a Jesus. E Ele é o cabeça da igreja e Ele é perfeito. Então, quando a gente fixa os nossos olhos para Cristo, a gente cada dia mais vai entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, a gente não devemos deixar jamais a igreja por conta de decepções provocadas por homens. Esta ficará aqui, enquanto que a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, será levada por ocasião da vinda gloriosa do noivo. A igreja tem dono, sim, ela é de Cristo. Glória a Deus e aleluia. Então nós devemos entender isso de forma clara e objetiva e sermos verdadeiros mordomos na casa do Senhor. Nós devemos atentar para todas as coisas que estão no nosso ambiente como igreja. Se o nosso irmão está precisando de alguma ajuda, seja em oração,
seja de forma financeira, de você ajudar de alguma forma, ajude. Seja realmente um mordomo na vida do seu irmão, na vida do seu pastor, da sua liderança, seja qual for, seja lá fora também, às vezes até com ímpio também, a gente deve ser mordomos deles também, porque através dessas boas ações, você pode ganhar a pessoa para Cristo. Através do seu testemunho que as pessoas podem vir realmente para Cristo. Então a gente devemos ser mordomos em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, a gente devemos ser mordomos dos nossos chefes, ter a devida atenção em todas as áreas da nossa vida, realmente ser servos do Senhor. Ser servo do Senhor não é só no ambiente espiritual da igreja. Servos do Senhor, eles são da porta para fora. Nós devemos ser exemplos em todas as áreas da nossa vida. Então, que você possa entender isso e gravar isso no seu coração. Que cada dia mais você possa ser servo, mordomo do Senhor sobre a terra. Porque é isso que Ele planeja, é isso que Ele quer. Ele quer que o governo dele seja estabelecido na terra. É que as coisas venham convergir com um propósito celestial. Que as coisas venham acontecer como Ele sabe que acontece no céu. Uma harmonia gloriosa, para que nós possamos, quando chegar o grande dia, a gente ter ensaiado bem aqui na terra e viver eternamente com Cristo. Eu queria orar por você nesse momento, você aí na sua casa, feche seus olhos, que Deus possa te abençoar grandemente. Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este momento da qual a Tua Palavra falou aos nossos corações, que o Senhor possa iluminar nossa mente, que nós possamos ser verdadeiros mordomos, servos do Senhor, Deus, em todas as situações. Nós, como igreja do Senhor sobre a terra, Deus, que nós possamos exercer o nosso papel como família do Senhor, que nós possamos exercer um papel de filhos sobre esta terra, Deus, que nós possamos exercer paternidade àqueles que não têm paternidade, Pai. Pai, Senhor, que nós possamos ser verdadeiros praticantes da Tua Palavra, que nós possamos entender cada dia mais, Senhor, a Tua Palavra, que nós possamos compreender todos os Seus propósitos, Senhor, para a nossa vida, e que cada dia mais, Senhor, nós possamos viver de glória em glória aquilo que o Senhor tem determinado para nós, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então nós temos algo glorioso para viver nesta terra e eternamente quando o Senhor buscar a sua igreja. Nos abençoe, nos guarda, nos livre de toda maldade, Senhor, de todo esse sistema mundano, Senhor, que nós estamos vivendo, de todas as situações que nós vemos que o mundo está acontecendo, mas que nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, tudo, Senhor, é para a glorificação do Teu santo nome, Deus. Pai, Senhor, nós te agradecemos, e que todas as situações que nós estamos vivendo na atualidade, Senhor, seja para a aproximação do Teu povo para com o Senhor, que gere mais intimidade contigo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, ser o nosso verdadeiro amigo, que nós possamos ter intimidade, não somente em um momento de adoração no culto, mas que essa intimidade seja antes, mais do que nunca, seja no nosso quarto com o Senhor, uma intimidade genuína, uma intimidade sincera para com o Senhor, que nós possamos ser gratos todos os dias da nossa vida por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus, que Deus possa trazer clareza para os propósitos que Deus tem para a sua vida, porque quando a gente entende os propósitos do Senhor, a gente vive uma vida mais saudável e uma vida mais prazerosa na terra. Amém? Deus abençoe. Rapaz, mas